Pergunta 79, que eu vou encerrar aqui agora. Qual é o dever dos que são corretamente batizados? É dever dos que são corretamente batizados entregarem-se a alguma particular e ordenada igreja de Jesus Cristo, de modo que andem em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, sem ter do que se envergonhar. Então, qual o dever de uma pessoa que foi batizada? Que se una a uma igreja local que pregue a palavra de Deus corretamente. Se uma pessoa é batizada na nossa igreja, creio que ela deve ser membro da nossa igreja local. Não é? Mas se não for o caso, ela mudar daqui para outro lugar, deve procurar uma outra igreja local. Não existe crente fora da igreja. O crente é chamado para viver em comunhão com Cristo e com a igreja. O batismo, a ceia, a comunhão dos crentes, a perseverança dos santos, a oração de uns pelos outros, tudo isso pressupõe ajuntamento, presença. Tem um monte de coisa que a gente não faz pela internet. À noite talvez até fale um pouco sobre isso. Mas é necessária a presença. Todos que são batizados de acordo com a Bíblia, corretamente, devem se unir a uma igreja local e servir a Deus com os dons e talentos que Deus concede para o benefício da igreja. A Bíblia diz que Deus nos dá dons e também talentos para ser usado em benefício da igreja, em benefício dos nossos irmãos. Atos 2:47. Eu indicaria até o versículo 41 e 42 ainda, nesse Atos 2, quando eles se converteram, diz assim, 41 e 42 eu vou ler, depois eu leio 47. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 47, indicado pelo catecismo. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, à medida que a igreja pregava, vivia junta, vivia em comunhão, vivia fazendo a vontade de Deus, o Espírito Santo salvava mais pessoas e os acrescentava à igreja local de Jerusalém. Atos 9, 26. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar seus discípulos. Quando Saulo se converteu no caminho de Damasco, e ele volta para Jerusalém, ele tinha saído de Jerusalém perseguindo os crentes. Tinha matado gente, prendido outros, tinha trucidado pessoas. Ele vai para Damasco, no caminho ele é convertido. Ali, em Damasco, ele é batizado por Ananias e começa a pregar o evangelho. Depois ele fica um tempo fora, talvez no deserto da Arábia, e quando ele volta para Jerusalém, ele procura juntar seus discípulos. É interessante isso. Ele procura juntar seus discípulos. Ele não ficou um crente desigrejado, apesar de todo o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Ele procura juntar-se aos irmãos. Mas os irmãos tinham medo dele e não acreditavam que ele tinha sido convertido. Então diz aqui no versículo 26 de Atos 9. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse discípulo. Foi aí que teve a atuação de outro crente da igreja, chamado Barnabé, e a igreja existe para essas coisas. E torna Paulo em comunhão com a igreja e com os apóstolos. 1 de Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados. Você não pega uma casa e edifica com pedras esparsas, mas juntas, tijolos. Não é? Quando você constrói uma casa de tijolo, de pedra, você junta aquilo tudo, né? E amalgama uma pedra a outra, um tijolo a outro, para que a parede fique bem edificada e não caia diante das intempéries da vida. Assim também é a igreja de Jesus Cristo. E, finalmente, Lucas 1:6. Lucas 1:6.
Sinceramente. Falando de Zacarias e Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e eles viviam no templo, é isso que quer dizer aqui, né? Porque eles eram assim. Meus irmãos,